Hello, guys. How are you? Boa tarde. Good afternoon. Muito bom estar aqui de novo fazendo uma live hoje, uma live class, ou seja, uma aula ao vivo nesse formatinho aqui de live. Hello, Sandra, Gilda, Amanda. Que bom, a nossa convidada chegou. Hoje a gente vai conversar com a Teacher Amanda. She's wonderful. E a gente vai conversar um pouquinho sobre pronúncia. A ideia hoje é dar algumas dicas sobre pronúncias, algumas palavrinhas mais enjoadinhas e por que mesmo que a gente deve estudar pronúncia. Então eu vou convidar aqui a minha querida, just a moment. Deixa eu ver aqui. Vamos ver ali se deu certo. Mandinha, tá por aí? Essas coisas. Ah, tá ali a minha amiga. Hello, Amanda. Hello. Tava mostrando a sua parede pra gente? Tava mostrando uma garrafa que eu coloquei atrás do celular. A gente com os life hacks, né? Para deixar bem prontinho para nossa aula. Que bom, muito obrigada, querida, por estar aqui hoje Imagina. participando dessa live com a gente. Então, primeiro, conta pra gente quem é você, o que você faz, de onde vem, para onde vai. Oh my God. Bom, vamos lá. Eu sou a Amanda, eu sou professora e coordenadora na T-Time há quase 4 anos. Sou estudante, na verdade, graduante Ah, em letras agora em julho. Mas eu já dou aula de inglês há quase 8 anos. Então é uma jornada longuinha até e muito gostosa. eu sei, trabalho com você, sei da sua paixão pelo inglês, sei da sua inquietude em aprender. Isso é muito, muito legal. E uma das tuas paixões é pronúncia, não é? É, é uma paixão recém. Bem, eu descobri depois, né? Faz uns 3 anos, assim, que eu descobri que eu gosto de pronúncia, mas se tornou uma paixão. É muito, muito, muito legal, muito gostoso estudar pronúncia. E é muito corajoso, eu acho, assim, para o professor, especialmente brasileiro, às vezes a gente não quer muito dar a cara a tapa, porque pronúncia a gente vai ser sempre um falante de um segundo idioma, né? E quando a gente vai ali, procura estudar a pronúncia e melhorar e transmitir esse conhecimento, há que se ter muita coragem. Então, parabéns por pegar esse touro aí, a unha, e tem feito Mas, um excelente trabalho, muito legal. Pessoal que está entrando aí, hello! Hoje vamos fazer uma live class curtinha, mas muito bacana sobre pronúncia. Eu estou aqui com a Teacher Amanda, professora de inglês na Tea Time e coordenadora pedagógica. Uma flor, uma competência. Pessoa certa que eu tinha que trazer aqui hoje. imagina, gente. É tudo verdade. Amanda, me conta um pouquinho, ou melhor, conta para o pessoal um pouquinho sobre o curso de pronúncia que a gente tem lá na Tea Time. Bom, o curso de pronúncia, ele é exatamente isso, né? A gente chama ele de Pronunciation Mysteries na escola, porque realmente ali é um lugar onde a gente está desvendando a pronúncia, né? É Aham. muito legal. A gente já tem 4 módulos, então, assim, é muita coisa. É, E realmente são mistérios, assim, porque tem aulas que você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu nunca vi isso? Como é que eu nunca soube disso? Então, é assim, toda aula é uma descoberta nova, coisas que a gente faz assim, putz, era isso que estava faltando. é. Então, a gente ensina os sons, a gente aprende juntos, né? Os sons das letras, o som das palavras, as entonações, né? Isso sem esquecer sempre que uma coisa muito importante que você mencionou, que é dessa coisa de que nós continuamos sendo brasileiros. É. Então, a gente aprende a pronúncia correta, a gente faz tudo que está ao nosso alcance, mas a gente é brasileiro. Então, a gente nunca vai falar como um native speaker, né? A gente não é. Então, E tá aí, né? E tudo bem. exatamente.
né? Exatamente. Às vezes a gente cria umas ambições ou uns obstáculos tão grandes para a gente podia tanto facilitar, e é essa a ideia do pronunciation, fazer com que a gente facilite a sua comunicação, melhore a pronúncia, para fazer a mensagem chegar, independente se, ai, olha, parece um americano falando, às vezes é um level, né, uma barreira que a gente coloca tão alta, uma preocupação que deveria ser um pouco diferente. Preocupar-se em fazer transmitir a mensagem, mais do que falar igual fulano, beltrano, é, me É isso. parece, né? Não é um sinônimo, né? Você ter Ih, fugiu a palavra em português. Um accent, um Um sotaque sotaque. native speaker, não é um sinônimo de você ter uma boa pronúncia, né? Você pode ter o seu sotaque brasileiro e ter uma excelente pronúncia junto. Isso pode caminhar junto. Perfeito, perfeito. É ótimo, muito legal isso. E eu vou te pedir aqui para ter uma ideia geral, assim, quais seriam algumas dicas, se você tiver para dar para gente, de maneiras para treinar a pronúncia. Bom, primeiro é uma coisa que eu falo muito em sala, falo sempre, sempre que eu posso, que é assim: quando você vai treinar a sua pronúncia, não adianta nada você falar para você dentro do seu cérebro, dentro da sua cabeça, porque na nossa cabeça a pronúncia é perfeita. Então, fale em voz alta, né? Não Hum. adianta eu, vou ler aqui um texto, tudo em voz baixa. Não, leia em voz alta, né? Uhum. E se grave falando, se possível, e depois escute, né? Ou Isso. cante uma música junto com a música para você escutar e falar ao mesmo tempo. Assistir os filmes que a gente fala tanto, né? Assista o filme com a legenda mesmo, né? A pronúncia tem muito disso de você ouvir também. A gente fala de transmitir a mensagem de forma efetiva, mas a pronúncia também nos ajuda na parte do listening, né? Porque para você ouvir de forma efetiva, você precisa saber como aquela palavra é pronunciada. Então, quando você sabe, você entende melhor também. Verdade, porque no discurso, né, é muito mais rápida a conversa, né, os linking sounds, as palavras andam de mãos dadas, diferente de um texto. Inclusive, você tem mais tempo para analisar e ver cada palavra, como ela é formada. No discurso, por exemplo, em filmes, o grande lance de assistir com a legenda em inglês é isso, né? Você está trabalhando o áudio e como escreve, o áudio e como escreve, até que você consiga assistir sem a legenda, né? E mesmo sem a legenda, às vezes você vai compreender, às vezes não. Não é verdade? Mas isso até em português, não é? E posso fazer uma confissão de que às vezes eu tô assistindo uma coisa tão difícil em inglês que eu falo assim, gente, que isso? É grego? Não é? É difícil de entender, né? Uhum. E isso de a gente sempre escutar mais, né? Por exemplo, o linking sounds, porque a pronúncia é tudo isso, né? São os sons ligados que a gente vê na música e fala, o que é isso? Né? Então, one of us, parece que é uma palavra só, mas você tá falando one of us, que é um de Ah, nós. Então, esses linking sounds, one of us, se eu não souber que as palavras se ligam, quando eu escutar isso, eu vou falar, Jesus amado. não Não conheço a sei, palavra. é bem isso. Então, outra coisa muito importante é a gente saber que o som que as letras fazem em uma palavra não é o mesmo, não é o nome da letra, né? Por exemplo, um exemplo que eu Hum. gosto muito é a maçã, né? Que a maçã a gente diz apple. Uhum. Só que o A não é EI. Não era para ser apple. Não, é Apple. Então, ter essa ciência de que o nome da letra não é o som que ela faz, né? Uhum. Isso também é super importante. Isso, porque às vezes uma letra tem vários sons diferentes, né? A depender de onde ela vai aparecer na palavra, né, a colocação que vem antes, o que vem depois.
Então, você estava contando até uma coisa bem interessante. São 5 vogais, não são? Isso é a frase do terror desse semestre, porque a gente está estudando vogais, vowels, né? E eu sempre falo para as alunas, né? É uma turma só de mulheres até o momento. E a gente sempre lembra, fala, ó, girl, são 5 vogais, como no português, né? A, E, I, O, U, mas são 25 sons de vogal. Então, é uma infinidade. Não tem como você achar que é A vai ser apple, né? Tem aquele outro erro comum do since, que é desde, né? Você vai esperar que um I seja I, né? Mas não, since, não science, since. Hum. Então, são essas coisinhas que a gente tem que ter ciência de que o som pode ser diferente daquilo que a gente está esperando, né? É isso mesmo. Mesmo em português, né? A gente não deve ter 25, na verdade, eu nunca parei para contar. Mas o E é, não é verdade? Isso. A gente tem um É. fechado e tal. Aqui a gente usa muito acento. Em inglês não tem acento. Então a gente tem que ir buscando outras alternativas para desvendar esses pronunciations mysteries, né? A gente fez uma seleção de palavras que muitas vezes dão confusão na hora de falar. E hoje quero que a Amandoca veja aqui com a gente algumas delas, tá? Eu coloquei assim num quadrinho, ó, Hum, certo? Eu fico é. atrás aqui, ó. Vocês vão ver só o Tá, quadrinho. Você pode explicar pra gente o que são essas palavras e como pronunciá-las? vamos lá. Então a gente tem ali em cima a primeira woman, né? Woman é mulher Uhum, e women é o plural. Tem uma diferença ali na escrita da palavra, mas o som uhum. também vai mudar. Então, mulher, uma mulher, woman. Yes? Agora, se eu tenho duas, serão women. Woman, women. Perfect. Very, very good. Very, very good. E essa daqui, olha, o que são e como a gente pode pronunciá-las? Vamos lá, então. A primeira é muito parecida com a palavra em português, né? É deserto. E em inglês a gente chama ela de desert. Desert. Aham. Simples. A segunda, daí já é diferente. Essa aí é sobremesa. Yes? A gente faz uma confusão ali em português por causa do SS, mas a gente vai chamar ela de dessert. Dessert. Então, desert, dessert. Desert, dessert. Então tem que tomar Dessert. cuidado, né? Na hora de pedir a sobremesa. Dessert, dessert. Não vai pedir um desert, que daí não vai vir nada. Depende, mas não vai chegar, eu acho. Não é? Outra palavrinha que a gente, com experiência dentro da sala de aula, percebe que às vezes dá confusão ou dá um medinho de pronunciar, e não tem que ter medo nenhum, não. É essa segunda aqui e também diferenciar da primeira. O que são essas palavras? Vamos lá. Primeiro ali, word. Word é palavra, inclusive. Word. E a segunda, aí vai pegar, né? Porque tem um truque do L, porque para brasileiro, para gente que fala português, a gente faz o som do L como um U, né? Então, não é essa a ideia. A gente pode ficar um pouco confuso por causa disso. Então, a segunda, que é mundo, a gente diz world. E diferente do português, a língua sobe lá para o céu da boca. Então, world, world, word, palavra, world, mundo. Perfect. Word, world. A Very gente, good. a gente tem que lembrar que o mundo é redondo e que a gente dá uma volta até com a língua. World. É isso. Eu sempre penso isso. Não, eu tenho que caprichar nesse world, porque merece, né? É isso mesmo. Very, very good. E ainda nessa linha de palavras que tem o R, e a gente sempre fala que o R tem que ser bem caipira, bem puxadinho, enfim, para fazer essa diferenciação. Lembrando, claro, que British accent, eles praticamente cortam o R, daí também já não fala R nenhum.
né? Mas dentro dessa nossa proposta aqui de world e dos R's, a gente tem essas duas palavrinhas que têm significados e pronúncias diferentes. E vale a pena tomar cuidado com elas pelos seus significados, não é mesmo, Amanda? Nossa senhora, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então, essa coisa do R pra mim é muito fácil, porque eu sou do interior do Paraná, então esse R puxar pra mim é natural. Vamos lá. Ali em cima a gente tem course, né? Como na escola a gente tem English course, yes? Você pode fazer muitos tipos de courses por aí, yes? Só que aí que entra o problema, porque a de baixo é uma curse. Curse. Course, curse. E curse, nada mais, nada menos do que maldição. Né? Não vai fazer um curse por aí, não. Faz o course, que é melhor. É, e a gente vê que é uma pronúncia bem comum mesmo. Às vezes a pessoa fala, faço um English curse. Hum. Espero que você não faça um English curse. Mas faça, né? Faça um English course. Course. Eu sempre procuro relacionar com horse. Course. Para a gente não Boa. correr o risco de passar uma mensagem errada, né? Então, English course, né? E o curse não é o que a gente quer. Nem em inglês, nem em português. No, please. Muito bem. Então, a gente já viu aqui, revisando, já viu woman, women. Uhum. A gente viu... Opa! Leia para nós. Desert, dessert, Perfect. E aí a gente tem? word, world, Yes. E depois... course, curse. Joia! Assim a gente vai relembrando e treinando. Espero que vocês em casa estejam repetindo com a gente. E tem que ser em voz alta, gente. Mas, né, o pessoal tá achando que eu tô doido. Não tem problema. Nós estamos mesmo. Fala alto aí. Nós estamos, normal. Pelo menos um praticando. E aqui tem essas duas aqui, porque elas são parecidas na maneira de escrever e às vezes aparecem em algum texto, a gente quer falar, diferenciar uma da outra. Conta pra gente o que significam e como a gente pode pronunciar bem legal. Ok. A primeira ali, recipe. Recipe é sobre comida, né? Uma cake recipe, uma receita de bolo, ou, sei lá, risotto recipe. Então, receita, recipe. E o segundo, ele tem um P ali, mas esse P não aparece. A gente diz receipt. Receipt. E receipt é recibo. Então, recipe, receipt. Recipe, receipt. Legal. E esse recipe dá para usar como receita só de comida, né? Isso mesmo. A receita do médico, por exemplo, que você pega lá dos remédios que você vai ter que tomar, é outra coisa. Very, very good. Mais conhecida por prescription. Mas isso é assunto para uma outra aula, né? Podemos fazer uma live class sobre termos médicos. Para viagem é muito importante, né? Porque dá algum pepino, você vai saber se virar. Nessa linha de palavras parecidas na sua forma de usar, mas na pronúncia diferente, que podem dar erros de comunicação mais importantes, a gente tem os numbers, não é verdade? Yes. Os numbers a gente estava inclusive falando na aula do pronunciation na semana passada. Então, tem ali uma regrinha de que os números do 13 ao 19 tem o teen no final. Sorry. Então, é esse teen que tem que ser stressed. Ele que é a sílaba mais forte. Então, 14. 14. E o 40, a gente diz 40. Então, o stress é a primeira sílaba. Então, 14, 40. 14, 40.
Oh, yes. Lembrando que a letra T também pode ser falada como um R, né? Como letter ou Yeah, 40. already. Importante é acentuar ou deixar mais forte o início da palavra, right? Yes, yes, yes. Very, very good. Ainda nessa linha dos teens, e aí a gente tem os teenagers, que é a turminha dos 13 Uhum. aos 14, dos 13 aos 19. A gente tem esse daqui também, né? É Uhum. sequência. Yes. E vai seguir a mesma regra, né? Então, 15, 50. 15, 50. Very, very good. Very, very good. Importantíssimo na hora de fazer compras, de pagar contas ou de saber o preço de alguma coisa. Senão você está crente que vai pagar US$ 14 Ou e vai é falar a sua 40. idade. Aí você diz, I am 16. 60. Where? Which one? Right? Qual deles? Very, very good. Essa daqui, ela seria até... É uma piadinha pronta, né? Conta pra gente, Amanda. Bom, vou começar pela piada, então. É, a gente tem ali a de baixo com a letra U, né? Que é mommy. Mommy. E o que é mommy, né? Mommy pode ser mamãe. Com a letra U, normalmente é no Reino Unido, que se escreve com a letra U, mommy. Mas só que não é múmia. Né? Deixa eu ver se tá Se aparecendo existe aqui. alguma relação, eu não sei, mas. Né, gente? É piadinha pronta. Ai, Piadinha pronta do mommy. E como é que a gente pode fazer, então, a diferença? Esse? esse aí é mami. Mami. Quase um A, né? Mami. 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 Thank you so very much. Olha aqui. Ai, gente, o quadro está ao contrário? É sério, turma? Vocês estão enxergando ao contrário o quadrinho aqui? Me contem, por favor, nos comentários. É porque às vezes espelha, né? Pois é. Deixa eu ver aqui. Bom, se alguém puder fazer a gentileza de contar pra gente, a ideia é que não fique. Ah, tá invertido. Oh my God. Vira, vira, vê se funciona. Não vai aparecer, né? Uh-uh. Uhum. Ah, tá espelhado. Eita, nozes. Gente, aí vocês já praticam também uma outra parte do cérebro. É uma loucura. Poxa vida, olha. E a gente testou aqui e não Chega. fez ele espelhado. Tudo bem, gente. Próxima vez a gente vai melhorar esse espelhamento aí. Desculpe a nossa falha técnica. Tem essas palavrinhas que a gente tem essa troca ou essa diferença na pronúncia, às vezes uma escrita muito similar, uma pronúncia e significados muito diferentes. Mas a gente também pegou aqui umas palavrinhas que são mais tricky, né? Mais challenging, que são palavras que trazem um pouquinho mais de cuidado na hora de pronunciar. Ok, turma, muito obrigada por avisar do espelhado. E aqui podemos publicar depois as fotos do cartaz nos stories, com certeza. Depois a gente faz um post, uns stories bem bacaninhas com a pronúncia e a palavra e cada uma dessas palavrinhas. E aí vocês podem até salvar para não esquecer e ir praticando, ok? Ah, a gente separou algumas palavrinhas, como eu disse, da pronúncia, que às vezes são mais tricky. Tem essa aqui, ó, terra. Como é que a gente Pois, pode pronunciar esse daqui, hein, Amandoca? vamos lá. Vamos começar ali pelo TH, que ele é bem desafiador, né? Inclusive, quando eu estava aprendendo inglês na adolescência, me ensinaram que o TH, esse TH, ele tinha som de F. E aí depois eu descobri que não é bem assim. Então, essa para fazer esse TH, a gente precisa colocar a língua entre os dentes e fazer som de S. Então, mais ou menos isso, né? Então, coloca lá e faz para sair esse soprinho. Então, a gente diria essa palavra earth, earth.
Very, very good. E o comecinho ali também é um som único, né? Earth. Isso. Earth. Earth. Uhum. Então, aqui, terra. E pode ser usado para o planeta e para Pra terra terra mesmo, né? do jardim, né? Earth. Isso. Earth. Very, very good. Esse daqui eu adoro. Sempre tem que dar uma paradinha e lembrar. Aqui está escrito Squirrel. Squirrel. Opa! Squirrel é esquilo. E aqui tem duas coisas que são trickier, né? Que é o RR, que a gente tem que lembrar que no inglês não existe esse R no R, né? Então aqui vai ser aquele R ainda. Então, squirrel. E o L que repete com a língua lá no céu da boca. Squirrel. Squirrel. Uhum. É isso aí, squirrel, squirrel. Palavra com tantas letras e uma pronúncia bem petitinha, right? Queria aproveitar e dar um oi aqui, Fátima querida, Carminha, hello. Oi, Juliana, oi, Márcia, Ana, nice to meet you. Gabi, Gilda, Sandra, que já dei um oi aqui, a Rita. Olá, Maria do Carmo, seja bem-vinda. Karen, Bru, Elton, quem mais? Oi, Adri. Oi, Mi. Todo mundo que está aí participando, aprendendo as pronúncias. Mais uma vez, desculpa pelas palavras estarem trocadas, mas a gente vai acertar isso. Essa palavra aqui, o que significa? Quem inventou isso daqui? Como que eu posso ouvir no inglês americano, Olha, quem britânico? inventou ficar devendo, viu? Mas essa palavra, ela pode ser programação, cronograma, posso usar ela para falar schedule an appointment, né? Que é marcar um horário no médico, por exemplo. Mas a gente tem duas pronúncias diferentes, né? A gente já falou ali que pode variar do American English para o British English. E esse é um exemplo bem bom, né? Em American English, a gente diz schedule. Schedule. Yes? Ok. E aí, no British English, a gente diz schedule. Shadow. Schedule. Uhum. Uhum. Eu adoro essa palavra. Eu acho linda. Também ela tem essa função de agenda, né? Também. Agenda. What's the schedule? Ou até mesmo pauta, né? The schedule of the meeting, right? Então, é uma palavra muito versátil. Eu adoro essa pronúncia dela, o jeitinho que a gente deve falar. E o problema, não é um problema. A questão é o seguinte, você pode escolher como falar, né? Pode. Você pode optar, mas você nunca vai saber como você vai ouvir das outras pessoas. Daí a importância também de se estudar a pronúncia compactuada com o listening, né? Com a escuta, porque o ideal é que a gente se prepare para cada vez mais entender diversos sotaques, que americano e britânico são os mais standards, mais comuns em cursos de inglês, mas na verdade, pelo inglês ser justamente uma língua franca, onde várias pessoas de várias nacionalidades usam inglês para se comunicar, sendo sua segunda, terceira língua, a gente pode se preparar, né, para entender essas pronúncias e para transmitir uma pronúncia mais clear, mais límpida possível, né? Isso mesmo. Então, dessas palavrinhas aqui, trick, depois eu vou fazer um review com a Amanda aqui. Eu tenho essa, que é um denorex, porque a gente pensa que é para falar de um jeito e fala do outro, e como é que fica? O que vai acontecer aqui? Vou falar uma coisa, uma confissão aqui. Eu falava essa palavra errado até uns 2 anos atrás. Então, mentira, uns 4. Mas o que acontece é que a gente tenta, por ela ser muito parecida com o português, né? Essa palavra é adjetivo em português, a gente tenta fazer a mesma entonação. Quando, na verdade, a gente diz essa palavra em inglês adjective. Adjective, né? Adjetivo, adjective. Então, ao invés da sílaba mais forte ser no final, ela é no começo. Então, adjective é adjetivo.
Perfeito. Lembrando também que a maioria esmagadora das palavras em inglês tem o seu som mais forte, a sua tônica, no início. Então, na dúvida, chuta no início. Mas aqui, essa palavra adjective, longa e com a tônica no começo. Você falou, eu falava errado essa palavra até pouco tempo atrás. Não é demérito nenhum, gente. Nós estamos aprendendo, nós estamos estudando, nós vamos aprender e estudar inglês a vida toda. Eu aprendo um monte, eu sei lá quantos anos que eu falo inglês, que eu estudo inglês. E eu adoro quando eu aprendo uma palavra nova, uma pronúncia nova. E não fico pensando ali, eu sempre falei errado, que vergonha, quem será que viu? Tô nem aí. O negócio é a gente ir para frente, né? Exato. Aprendi, vou pronunciar legal, vou errar talvez de novo, até eu memorizar, até virar essa chavinha no meu pensamento, porque não é uma vez, duas, né? Muita gente leva a necessidade de ser exposto àquilo outras vezes e tocar para frente. A gente está aqui para aprender. E não tem idade para aprender. E essa daqui, hein? Também bem parecida com português. Vamos lá. Essa é muito parecida com português também, né? É interessante. A palavra é interessante e a tradução dela também é interessante, literalmente. Em inglês, a gente vai falar essa palavra interesting. Interesting. O que acontece muito é falar esse E ali depois do primeiro T, né? Mas ele é interesting. Vai do T pro R. Interesting. Very, very good. Às vezes tem várias sílabas, parece um monte de letras aqui, mas nem seriam sílabas. Em português são mais sílabas do que em inglês, né? Que em inglês a gente conta as sílabas, vamos dizer, no estalar dos dedos, né? Quantos sons ela produz. Mas isso é papo também para uma outra ocasião. Vai longe esse papo das sílabas, hein? Né? É interessante, é muito interessante. E aí, aqui, vamos dizer, para fechar essa tríade, mas na verdade essa lista poderia ser maior, porque tem um monte dessas palavrinhas aqui que tem um som diferente. Conta pra gente. Vamos lá. Essa primeira, Significado e som. sure. Essa primeira ali, ela quer dizer duro, né? Difícil, duro. E ela é tough. Tough. Posso dizer, por exemplo, Renata is a tough woman. Ela é durona. Então, posso usar nesse Yeah. sentido. Ou the exercises are very tough to do. Então, difícil, né? Tough. Very good. Essa, ela é though. E ela significa entretanto, embora, no entanto. Yes? Uhum. E essa daqui? Essa é thought. Repete o THzinho com a língua entre os dentes ali. Thought. Thought. E ela é pensamento, ou também o passado de think, pensar. Thought. Very, very good. Então ficamos com a primeira, Tough. segunda, A segunda, though. E a terceira, thought. very, very good. Nas três eu tenho o U em português. E nas três, o U tem sons diferentes. Exatamente. Gente, quer moleza, gente? Não tem moleza. No pain, no gain. É com a prática que a gente vai pegando esses lances, né? Esses meandros. É bem natural. Não desista de aprender, não desista de pronunciar bem as palavras, porque isso vai fazer muita diferença no seu transmitir da mensagem e no seu receber de várias línguas. Então, só para lembrar aqui, vamos lá. Essa daqui? Tough. Though. Não tá aparecendo, sobe um pouquinho. Sorry. Thought. Muito bem. Espelhadinho, a pessoa tem que adivinhar, entendeu? Depois está tentando copiar em casa. A gente vai passar de novo as palavras sem estarem espelhadas assim. Essa daqui? Interesting.
Very good. And then we have Adjective. Adjective? Ah, ok. e essas duas pronúncias, como é que podem ser? Schedule ou schedule. Chiquérrimo. E a gente tem aqui o skill. Squirrel. Squirrel. Yes, squirrel. Já parece o rabinho dele. Earth. Que significa? Terra. Earth. Isso aí. Very, very good. A piadinha. Mommy. Mummy. De novo. Mommy. Mummy. Very, very similar. Foi um pouquinho mais. Oops, sorry. Perfect. 15, 50. 15, 50. Very, very good. E aqui a gente tem 14, 40. 14, 40. muito bom. Essas duas, o que significam e como é que pronuncia mesmo? A primeira, receita, recipe. E a segunda, recibo, receipt. Ok, ok, ok. Treinando. Hello, Sabrina. Hello, Sabine. É isso, Fátima. Estudar, estudar, estudar. Coisa boa. A primeira, course, English course, pronunciation course, cursos. E a segunda, curse. Curse, que é maldição, coisa ruim. Maldição. Very good. And then? Word, world. Word, world. Very, very good. A primeira é? Word. E a segunda, world. Very, very good. Word, também aquele programinha da Microsoft onde a gente escreve os textos, né? Então, Isso aí. Word e World, pondo a língua lá em cima, dando efetivamente a volta ao mundo. Very, very good. E aqui, o que a gente tem? Desert e dessert. Primeira. Desert, deserto. Dessert, sobremesa. Pergunta qual que eu prefiro. Duvido você acertar. E por último, não menos importante, Woman, one woman, uma mulher. E two women, duas mulheres. One woman, two women. very, very good. A gente só troca a letrinha aqui no final, porém até mesmo o começo muda a pronúncia. Woman, women. Woman, women. Que é importantíssimo na hora de fazer a diferenciação entre singular e plural. Então, essas foram algumas das dicas, né, Amanda? Oi, Lídia. Hi, Lídia. Que a gente preparou para vocês hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, que seja bastante produtivo para vocês. Treinem essas palavrinhas em casa. Se tiverem dúvidas, mandem para a gente. Please. Yes. Se tiverem dicas também para mandar para a gente, ideias, sugestões de alguma live class que você queira aprender, só falar com a gente. Quer acrescentar alguma coisa, Amanda? Quero convidar todo mundo para ser meu aluno no Pronunciation Mysteries, para a gente desvendar esses mistérios juntos. E vai ser muito bem recebido, todo mundo que aparecer por lá. É uma aula muito legal. E é isso aí. Muito bom, muito obrigada. Lembrando que você pode começar a estudar com a gente a qualquer hora, qualquer dia, não precisa esperar o início de um semestre, porque a Tea Time é uma escola especial, exclusiva para alunos maiores de 50 anos e a gente está totalmente online. Aqui, ali, em qualquer lugar do mundo você pode estudar com a gente em aulas ao vivo, online, do conforto da sua casa ou de qualquer lugar que você estiver. Thank you so very much, teacher, and I hope to see you soon. Thank you for having me.
Thank you, guys. Muito obrigada para todos que assistiram, participaram. Vamos colocar as palavrinhas direitinho nos stories e nos posts. Quem tiver mais dica, mais perguntas, é só mandar. Beijos. Bye, girl. Kisses! Bye.